Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus que acompanham este canal. Agradeço ao Senhor pelos que visualizam, pelos inscritos, que o Senhor abençoe a todos. O Senhor tem colocado em meu coração e tem me ajudado a fazer, glória a Deus, uma série de estudos. E hoje eu começo com o primeiro estudo assim, que o Senhor me concede, glória a Deus. E é um estudo de série de aconselhamento cristão. Ou seja, aconselhamento de alguns assuntos específicos. Glória a Deus, assim um pouco diferenciado das pregações que o Senhor me concede. E hoje o aconselhamento que eu trago para vocês da parte do Senhor é: vamos escolher ou viver o estigma da culpa, ou ser liberto ou liberta da culpa. Louvado seja Deus. E para começarmos esse aconselhamento, esse estudo, eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Está escrita assim a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as que tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusá-lo. Mas o Senhor Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um e começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se o Senhor Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, ele disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é essa palavra que o Senhor me concede para nós refletirmos acerca da culpa e que nós temos duas opções: ou vivermos o estigma dela, ou então nos libertarmos desta culpa. E para começar, que conceito eu dou acerca da palavra culpa? Simplesmente, culpa é uma atitude errada, que resulta em um dano, em uma infração, em um prejuízo, em uma, vamos dizer assim, em uma calamidade, em uma tristeza. E seja ela por atos ou por palavras, ou seja, se veio pelo meio de palavras ou de atos, além de atingir seriamente a vida da pessoa que assim fez, que assim praticou, também pode ferir outros envolvidos indiretamente, ou que pode fazer parte do rol da vida daquela pessoa. E no Evangelho de João, capítulo 8, nós lemos aqui acerca de uma mulher, e ela tinha cometido algo muito sério, ou seja, ela tinha cometido adultério. E isso bem deliberadamente, às claras do dia, e todo mundo viu. E a infração dela a prejudicou seriamente em 3 âmbitos. Primeiro, no âmbito social, porque
além dela trair o marido, ela se tornou uma pessoa, aos olhos da sociedade, uma pessoa de má índole. Segundo o âmbito moral, é porque aquela mulher, ela maculou a sua própria conduta e ela violou a própria alma, porque o Senhor diz, aquele que peca, ele violenta a própria alma. E ela infringiu as leis dadas do Senhor a Moisés, infringiu ali. Em terceiro, ela prejudicou-se no âmbito teológico, espiritual, ou seja, onde para o Senhor esta prática realmente é abominável. E como sabemos muito bem que o salário do pecado é a morte, seja morte espiritual, seja morte na perca da vontade de viver, seja doenças provenientes de práticas dessa natureza que atrai doenças para o corpo, seja morte física mesmo, e mais que naquela época a lei sem piedade era o apedrejamento sem misericórdia, era a lei para este tipo de questão, para este tipo de coisa, para a pessoa que assim o tinha praticado. E falando um pouco sobre o efeito psicológico da culpa, quando a pessoa desperta e entende que errou, ela passa por um processo de sofrimento, de remorso, de vergonha, de autocondenação, porque eu fiz aquilo, porque eu caí naquilo, porque isso e aquilo. A pessoa entra em depressão, a pessoa se deteriora. Mas, contudo, eu quero dizer que ainda assim é uma pessoa que o Senhor ama e que todos nós somos pecadores. E que enquanto vida tivermos aqui nesta terra, o Senhor nos ama incondicionalmente e Ele deseja que nos aproximemos dEle para Ele perdoar os nossos pecados, para Ele nos levantar e mudar a nossa história. Louvado seja Deus. E ao observarmos a conduta, a postura, melhor dizendo, do Senhor Jesus Cristo em relação a esta mulher, a esta questão aqui, eu observo lições maravilhosas para a nossa vida. E primeiro é porque eu observo que teve jeito, teve solução para ela. A palavra final para a vida daquela mulher, humanamente falando e pelas leis do Senhor, era a morte mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo não permitiu que ela fosse morta imediatamente. Glória a Deus, embora ele ainda não tivesse feito a sua maior obra de consumação, de entregar a sua vida e derramar o seu sangue para nos redimir dos pecados, mas ainda assim ele, glória a Deus, ele não permite que aquela mulher seja morta imediatamente. A situação era terrível. E o Senhor, eu quero dizer que por mais que situações na sua vida tenham assolado e sido terríveis, situações escabrosas mesmo, eu quero dizer que o Senhor, aleluia, Ele pode nos ensinar através dessas situações. E ensinou aos que queriam apedrejar aquela mulher e ensinou para ela também. Louvado seja Deus, e ensina para nós, porque para nós é um exemplo, e além de todos nós sermos sujeitos a todos os males, e que o Senhor nos livre e que nos fortaleça, mas somos sujeitos sim, então nós devemos observar aqui com aprendizado, e se conhecer uma pessoa assim nessa natureza, orar ao Senhor e pedir para o Senhor entrar de encontro, para que o Senhor converta, para que o Senhor liberte, para que o Senhor abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que chegaram até o Senhor Jesus e vieram com uma pergunta que era certa, mas insinuando assim para, digamos, pegar o Senhor Jesus numa falha. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ou seja, na mente deles estava assim, se ele disser que é para matar a mulher e apedrejar, os romanos vão dizer que ele é assassino e nós também vamos se aproveitar. E se ele disser que não é para matar a mulher,
ele vai estar contrariando a própria lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que ele disse que veio para cumprir, que não veio para ser contra a lei. Então, eles criaram uma situação que, humanamente falando, diante do Senhor Jesus, era uma armadilha sem saída para pegá-lo em falha. Mas o Senhor, como sonda, prescruta os corações. E além disso, glória a Deus, a nossa inteligência, nós jamais poderíamos prescrutar, aleluia, e nem imaginar os quantos pensamentos tem o Senhor Deus, a não ser que ele revele por meio de sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor estava tranquilamente, glória a Deus, estava assim, agachado no chão, estava ali como se estivesse escrevendo com o dedo na terra, tranquilo. E quando fizeram uma pergunta e todo mundo ali na expectativa de ser, é agora que vamos pegar ele, é agora que ele vai falhar, é agora que nós vamos derrubar ele. A Bíblia diz que ele endireitou-se e disse assim, bom, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E o que nós vemos disso? Glória a Deus. Segundo, é que nós vemos que, glória a Deus, quando o Senhor Jesus Cristo faz esta afirmação, glória a Deus, ele diz estas palavras, glória a Deus, ele não está aqui querendo de uma forma, vamos dizer, muito inteligente, justificar ou encobrir o pecado da mulher. Nada disso aí. Não é isso que o Senhor está fazendo. Ele também não fez isso para proteger a mulher errada, sem ela ter correção do seu erro. Mas o Senhor estava aqui mostrando que, do mesmo jeito que aquela mulher tinha pecado, aqueles outros que diziam que seguiam rigorosamente a lei eram cruéis e pecadores e terríveis tanto quanto ela, e nenhum deles estava isento de culpa o bastante para pegar a pedra e apedrejar para matar aquela mulher. Louvado seja Deus! O Senhor Jesus Cristo faz, glória a Deus, muita menção na sua palavra para orarmos uns pelos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, louvado seja Deus. E aqui nós vemos que o povo se achava certo, porque a lei, muito bem, a lei vinha do Senhor, estava certa e é abominável aos olhos do Senhor. Mas ninguém ali estava apto para cumprir a lei. Glória a Deus, por isso que o Senhor Jesus Cristo veio e ministrou sobre nós a sua graça, o seu favor imerecido de nos perdoar inúmeras vezes, de nos dar oportunidade inúmeras vezes, de nos amar incondicionalmente, de ter, aleluia, uma magnífica, glória a Deus, beneficência, bondade, longanimidade esperando por nós. Isso tudo são, glória a Deus, é uma representação da sua graça, porque se fosse nós, no tempo da lei, todos já teriam sido afundados, o planeta já tinha explodido, não tinha sobrado mais ninguém. Essa é a realidade, porque o Senhor, ele não nos trata minuciosamente de acordo com os nossos pecados. Ele nos trata com muita misericórdia. É claro que ele executa o seu juízo, a sua justiça, glória a Deus, mas se ele fosse realmente como justo juiz que é, colocar na balança o teor, o peso dos nossos pecados, com certeza não teria ninguém na terra que sobrevivesse. Glória a Deus, não teria ninguém na terra que escapasse. E o Senhor dissesse, esse aí até que se esforça, não teria. Então, o seguinte, o Senhor Jesus, na realidade, vemos que ele quebrou um estigma, onde o povo não estava seguindo a lei por amor, mas estavam fazendo de tudo para seguir a lei
e descontar de forma cruel e impiedosa numa mulher que era pecadora e que eles eram pecadores tanto quanto. Então nós vemos que o Senhor aqui nos ensina a nós refletirmos e olharmos para a nossa vida, que é a mesma coisa de tirar a trave ou o argueiro do nosso olho, para podermos tirar o argueiro, assim, do olho do irmão, ajudar, aconselhar, louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos que aquela mulher, ela recebeu uma segunda chance do Senhor, uma segunda oportunidade. O Senhor não tratou ela segundo o pecado dela. Aqui nós vemos que, versículo 10, que quando ele deu a resposta, ele endireitou-se, dos mais velhos aos mais novos foram todos saindo, e até que ficou ele e a mulher, e ele olha para a mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Aí ela diz naquela simplicidade: ninguém, Senhor. E o Senhor Jesus disse a ela: nem eu também não te condeno. Porém te aviso, vai e não peques mais. E o que é que o Senhor Jesus quis dizer com vai e não peques mais? Ele quis dizer o mesmo que disse com aquele homem que ele curou lá do tanque de Betesda. Aleluia, que não tinha ninguém que colocasse ele no tanque, o Senhor pessoalmente curou ele, e mais tarde estava ele no templo, glória a Jesus, mas o Senhor olhou para ele e disse assim: muito bem, agora já que você está curado e abençoado, não pegue de novo não, para que não te suceda uma coisa pior. Glória a Deus. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos dá oportunidade, mas tem aquela velha frase bizarra e que é verdade: nós não podemos estar abusando da graça de Deus, porque pode haver um momento em que o Senhor não estenda mais tanta sua benevolência, a sua magnificência, e assim nós sofremos e podemos ser condenados por causa dos nossos próprios pecados. Essa é a realidade. O Senhor Jesus Cristo não condenou aquela mulher, mas disse: vai, não peques mais. Ela não deixou de ter uma advertência do Senhor, louvado seja Deus. E enquanto estamos vivos nessa terra, glória a Deus, estamos sujeitos a praticarmos o erro. E vem sobre nós a rejeição, vem sobre nós a culpa, o sentimento de culpa. Agora, como tratar a culpa? Se é realmente culpado ou culpada, não é buscar subterfúgios e tentar minimizar a culpa, a questão, e assim lidar com ela sem lidar da forma certa. Nós não podemos encarar os erros dessa maneira, mas nós precisamos encarar os erros com a graça de Deus e procurar resolver a situação honestamente. E como é que podemos evitar ser assolados pelo mal? Pelo mal que traz a culpa. A culpa nos faz sentir mal. E mais porque nós sofremos a culpa pelos nossos pecados mesmo. É verdade. Nós sentimos um terrível pesar. É muito triste. Mas como lidar com a culpa da maneira certa? Primeiro, é ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo em oração, arrependimento, contrição e deixar, abandonar. Provérbios 28:13, o Senhor Jesus, ele deixou, o Senhor Deus disse, está escrito: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, que maqueia as suas transgressões, que faz de conta que não faz e fica fazendo, ou que guarda, ou que nunca pediu perdão ao Senhor, e que não lhe dê, e que não até então não pode lidar da maneira certa. O Senhor está dizendo: aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, porque ninguém engana o Senhor. Mas aquele que confessa e deixa, o Senhor está dizendo, alcançará misericórdia. Então a regra é para todos nós. Glória a Deus. Aí você diz assim: realmente eu sou como essa mulher adúltera. Eu quero dizer, tem jeito. Talvez você, homem ou mulher, diga assim: a minha família eu perdi por causa desse problema aí. Eu quero dizer, tem jeito. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, se você pedir perdão, ele vai te perdoar, ele vai te ajudar. E ele pode restaurar todas as coisas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Segundo lugar, saiba decidir de maneira certa, a atitude certa que você for tomar quando for afligido pela tristeza. Ou seja, glória a Deus, ou se acabar e morrer pela tristeza, ou então se arrepender e aprender e assim caminhar para melhor na presença do Senhor. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10 está escrito assim: Agora folgo não porque fostes contristados, mas fostes contristados, ou seja, entristecidos para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ora, e há esses dois tipos de tristeza, pelo que estamos vendo no texto bíblico? Sim. Aquela tristeza de quê? Qual foi a tristeza de levar à morte? Vamos dar um exemplo. Judas. Judas que pecou contra o Senhor, ele se encheu de remorso. Ele não buscou o perdão do Senhor. Ele certamente chorou ali, mas não buscou o perdão do Senhor, que o Senhor teria perdoado, não procurou mudar para melhor. E o que é que ele fez? O desespero foi tanto que ele deu cabo da vida dele, porque ele não teve mais paz, porque ele viu a gravidade do que fez, que ele pecou terrivelmente contra o próprio Senhor. Então esse tipo de tristeza que só leva a remorso. Ah, eu fiz isso com ela, não merecia. Eu fiz isso com ele, não merecia. E depois volta a mesma prática. Essa é uma tristeza que um momento vai nos levar à morte, ao buraco. Porque, glória a Deus, o Senhor, aleluia, Ele é longânimo. Mas se nós pecamos a mesma vez, no mesmo pecado toda a vida, vai ter um momento em que virá a consequência mais terrível do que o que já fomos afligidos. Agora, e a tristeza que leva ao arrependimento? Foi aquela de Davi. Quando ele pecou ali com Batseba, a mulher de Urias, e ali ele humilhou-se diante do Senhor e disse: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua graça, segundo a multidão das tuas misericórdias, eu realmente pequei, eu fiz o que era mal, Senhor, me limpa com o teu sopo, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um desejo, um espírito inabalável. E a Bíblia diz que ele se contristou, entristeceu-se, mas o Senhor teve misericórdia dele, aleluia, ele não deixou de passar, de colher aquilo que ele plantou, mas ele tinha a misericórdia do Senhor sobre ele, o Senhor deu a ele paz sobre o assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe o verdadeiro arrependimento que nos leva para a melhoria, para um caminho melhor, para a salvação, para a bênção do Senhor. E existe aquele tipo de tristeza que é um remorso e que chora e que não muda e nem melhora e nem busca Deus e nem muda de situação e continua fazendo. E assim, essa é uma tristeza conforme o mundo, porque permanece no mundo e continua fazendo as coisas que agradam o mundo e agrada Satanás e desagrada a Deus. Terceiro lugar, para lidar com a culpa da forma certa, pedir perdão ao Senhor, compreender o seu erro, a gravidade do erro, analisar, pedir perdão se necessário e procurar não pecar mais, como o Senhor falou com esta mulher. Aleluia, ser humilde e não consentir o pecado através de convites ou meios que podem te levar a pecar no mesmo erro novamente. E uma coisa eu digo, se for necessário quebrar o vínculo com pessoas que te induzem a pecar, faça isso. Provérbios 1:10 está escrito: é melhor fazer assim do que voltar a pecar novamente. Glória a Deus. Provérbios, quero ler aqui 1. Versículo 10. Quebre o vínculo com pessoas que te induzem a pecar. Podem ter sido seus amigos, podem ser pessoas boas, mas se ainda você quer mudar de vida e eles ainda querem permanecer na mesma vida, é melhor cortar o vínculo. Quebre! Aleluia! Peça a força do Senhor, se fortaleça no Senhor e ore por eles. Aleluia! Para o Senhor alcançar eles também. Glória a Deus! E ore ao Senhor pedindo força para não cair em tentação. Provérbios 1, versículo 10 está escrito:
Filho meu, o Senhor disse, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas, ou seja, não aceite, não abre espaço. Se disserem, vem conosco, vamos espiar o sangue, espiaremos sem razão os inocentes, vamos estragar vivo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a balada, vamos para a prostituição, vamos para a droga, vamos para isso, para aquilo. Não aceite, porque é caminho de morte, é caminho que não terá volta. Não aceite, em nome do Senhor Jesus, não aceite. Aceite o melhor, que é a palavra do Senhor, que é a vontade de Deus. Aleluia, para ter paz na consciência, para ser liberto do estigma, da culpa, do mal. Aleluia, da perseguição do inimigo, da peleja. Louvado seja Deus, da peleja espiritual. E em quarto lugar, para nós lidarmos de forma certa com, glória a Deus, a culpa, é assumir responsabilidades. Por exemplo, assumir o que fez, glória a Deus, e tentar lidar com a situação da melhor maneira possível. Por exemplo, digamos que um rapaz se envolve com uma moça e tem uma criança. Aí você não gosta da moça não para casar? Muito bem. Mas colocou um filho no mundo? Meu filho, assuma criar o seu filho, trabalhe, dê conta, pague pensão para criar o seu filho, isto é, assumir responsabilidade, porque no futuro você pensará e dirá assim, bom, eu não casei com aquela moça, eu errei com ela, mas o filho, aleluia, que eu pus no mundo, que Deus permitiu, eu trabalhei e fiz por onde ele ser gente e eu paguei pensão.